O outro foi preso. O outro foi por acusação de assédio, eu não sei como é que tá essa parada, mas deixou 6 meses antes de ter a Copa do Mundo. Nós estamos há 1 ano e meio da Copa do Mundo e a vergonha que acontece lá no Rio de Janeiro. Vocês acham mesmo que é só o jogador? Que é só o treinador? Que é só o preparador físico? Que é só o CEO? Gente, não é, na verdade. E se não é isso, o futebol é uma vergonha. O futebol é tão nojento, mas tão nojento, que nós estamos há 24 anos sem ganhar um título, certo? E vamos ficar mais um pouquinho. Eu acho que 30. É uma vergonha tudo o que está acontecendo. E aí, todos votaram em quem? Corinthians votou em quem? São Paulo votou em quem? Santos votou em quem? Palmeiras votou em quem? Internacional votou em quem? Grêmio votou em quem? Fortaleza votou em quem? Os 20 clubes do futebol brasileiro votaram no Edinaldo. Quem são os responsáveis para o Edinaldo continuar na CBF? Os clubes, né? 27 federações que ganhavam 50 mil, hoje ganham 215 cada um. Então, se eu sou, ou se eu fosse um otário, ou se eu fosse um comentarista que faz vistas grossas para uma CBF, há 20 anos eu meto o pau. Há 20 anos que eles querem minha cabeça aqui na rádio. Treinador que já sentou do meu lado em programa queria minha cabeça. Treinadores da seleção brasileira queriam minha cabeça. Presidentes da CBF queriam minha cabeça aqui na Band. Eles caíram. Eu continuo de pé. Aqui é os donos da bola da Rádio Bandeirantes. Meu querido, maravilhoso Luiz Fabiani, o que tem do Corinthians. Tudo bom, craque Neto? Boa noite pra você, pra todo mundo ligado no Donos da Bola. Hoje foi dia de cafezinho no CT Dr. Joaquim Grava, de alguns veículos da imprensa, com o presidente Augusto Melo. Ele atendeu a gente, não só eu, mas alguns dos nossos colegas, para prestar alguns esclarecimentos a respeito das contas que foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Isso, a notícia do dia é que já acarretou um terceiro processo de impeachment contra o presidente, dessa vez protocolado pela chapa 82. Então, o Augusto Melo responderá por um terceiro processo de impeachment, lembrando que só o primeiro teve parcialmente uma votação até agora, a votação de admissibilidade. O Conselho ainda não votou a questão da vai-de-bet, que realmente movimenta o clube há alguns meses. Vamos a alguns pontos importantes citados pelo presidente Augusto Melo, acompanhado do Luiz Ricardo Alves, conhecido como Sidorf, no Parque São Jorge, pela semelhança física com o ex-meia do Botafogo e da seleção holandesa. Primeiramente, ponto central da reunião foi uma defesa do Augusto Melo, a possibilidade de reabertura das contas de 2023. Porque ele disse que 190 milhões estão meio no céu, né? O Augusto Melo, o departamento ele acusa do Corinthians, né? O departamento financeiro do Corinthians encontrou, vê indícios de que 192 milhões que deveriam ter sido contabilizados no balanço de 2023. Botar 200, vai. Pode ser daqui a pouco. Não, esses 200, o que seria o que ele gastou 590. E aí vamos explicar o que são esses 192 milhões que o Corinthians tenta recolocar em votação. Fala aqui. 30 milhões de aplicação de juros do Profut. O Profut é um sistema do governo para renegociação de dívidas tributárias dos clubes. 30 milhões. 30 milhões. Mais 56,2 milhões de prováveis contingências. Isso é, processos que o clube iria perder. Então o Corinthians já tinha consciência daquilo, mas os casos ainda não tinham sido julgados. Então deveriam estar contabilizados no balanço, não estavam. 56. Certo. Há também 76 milhões de reais em parcelamento de ISS.
que é o imposto sobre serviços envolvendo a bilheteria dos jogos do Corinthians. O Augusto ainda afirmou... Tipo, você tem uma renda de 2 milhões, vai. Você tem que pagar um imposto nessa renda. Segundo Augusto Melo, essa dívida era de 140 milhões, mas a atual gestão conseguiu negociar para 76 milhões. Por fim, 28,8 milhões de dívidas passadas, mas acessíveis e trabalhistas. Então seria a FIFA, a Câmara Nacional de Resoluções da CBF, essas dívidas, totalizando, portanto, 192 milhões de reais que, segundo a defesa do Augusto, deveriam... Mas aí ele... Tudo bem, mas aí ele vai colocar isso agora em pratos limpos em relação ao que está sofrendo? A diretoria do Corinthians vai protocolar um pedido para reabertura das contas de 2023. O que isso pode implicar? O quê? Caso o Conselho Fiscal do Corinthians, que é um órgão técnico, opte pela reabertura Que é das muito contas... bom, né? Esse órgão técnico do Corinthians. Né? São 3 integrantes. Então, te falar, isso é uma piada, né? Porque se você colocar o que já deu de prejuízo, todos os caras que passaram ali... Esse é o Core. Esse é o Core. Não, é tudo junto. Core. Mas eles, todos eles, filho, eu já fui conselheiro lá, não sou mais, fui 2 vezes. Cara, tudo passa, tudo passou, todas as contas tributárias, impostos, tudo. Cara, como é que pode tudo que aconteceu nesse tempo todo, tudo ser passado de uma maneira assim, meio que sem ninguém enxergar nada disso? Sim. Em todos os presidentes, entendeu? Então, e aí o que o Augusto Melo está tentando? Uma reabertura da votação das contas de 2023 e com isso, caso essas contas de 2023 sejam reprovadas, as contas de 2024 terão que ser votadas novamente. Não foi você que me disse que o Duílio veio de Miami para perguntar por causa disso? Ele participou da última reunião do Conselho e voltou pela reprovação das contas. O Augusto ainda alega, os pares do Augusto, que caso não houvesse a contabilização desses 152 milhões, a gestão dele no primeiro ano teria apresentado um superávit de 9 milhões. E que isso poderia ter mudado o resultado da votação. A dívida aumenta, mas o superávit está lá. A versão que a diretoria atual prega é que o primeiro ano da gestão Augusto aumentou a dívida em 407 milhões, somados com esses 192, 599 milhões. Portanto, a dívida do Corinthians hoje em 2 bilhões e 500 milhões, considerando a soma de Arena e Clube. Clube 1,9, Arena 600 milhões. Resumindo, é isso, craque Neto. E joga amanhã o Corinthians, que é o mais importante, né? Tem que lembrar que o Corinthians Tem jogo, né? É, o jogo de futebol. Ainda é importante fazer gol. Vender ingresso, tudo. Vender Joga amanhã ingresso com a tá América de Cali. Vender ingresso tá dando polêmica também. Mas Por quê? o caso do cambismo foi investigado pelo Conselho, mas isso... Eu falar, Tá nossa, certo, mano. então, só teve cambismo só no Corinthians e na gestão do Augusto, né? Os outros não. Os outros times não, né? Você viu como fica vazio o Oeste? Tá, é o setor das cativas ali Fica? na minha cadeira. Nossa, é gozado, né? Mas sempre ficava lotado na época do domingo do Andrés, né? Sempre lotado, né? Dentro de campo, amanhã, Corinthians e América de Cali. O Corinthians precisa vencer para tentar se manter vivo na Copa Sul-Americana, se manter ao menos na briga por uma vaga no próximo Mas tá com 4 pontos, se ganhar vai pra 7. Ganhar aí joga o Huracan, se ganhar também vai pra 10. Quem joga, há uma perspectiva de ter um time misto, porque já teve tudo no Brasil, acho que é tendência. É a tendência. O Dorival ele foi perguntado sobre isso na coletiva e, segundo ele próprio, os jogadores serão reavaliados no treino de domingo e na segunda-feira para ver as condições físicas. Então, quem estiver bem fisicamente vai jogar. Quem não estiver bem fisicamente vai ser preservado. O Corinthians não vai fazer sacrifício nenhum para esse jogo. Pensando no provável time, aí não é informação, mas tentando juntar os pontos. Hugo Souza, Léo Maná, o Félix Torres. Perdendo. Não precisa mais. André Ramon. Não quero. Parou aí? Não, você para aí. Não precisa. Se ele for poupar, é isso que ele tem. Eu sei. Não vai. Félix Torres, André Ramalho e o Aguilera foi poupado. Kaká não? Eu tô imaginando o Kaká poupado. Um dos dois, ou ele ou o Ramalho. Graças a Deus. Aí no meio de campo, o Maicon, Chaves, Alex Santana e Bidon, Thales Magno e o Ex. Eu tô realmente colocando tudo na condicional porque a gente ainda não tem as informações. Lógico, não tenha dúvida disso. E o Palmeiras, que não perde, Gustavo Soler, que só ganha. Os números impressionantes no Palmeiras. Grande Gustavo Soler, um beijo pra Monique que tá ouvindo a gente. Um beijo, amor, e
chegou, né, a sua 7ª vitória consecutiva como visitante na temporada. São 18 jogos de invencibilidade longe de casa e, por sinal, a equipe do Palmeiras pode bater uma marca que dura há quase 30 anos. Em 95, 96, o Palmeiras teve 21 jogos de invencibilidade como visitante, né, na reta final de 95. Mas em casa é o meu time, não é? 29? Como assim? Não, Ah, sim, isso. eu, Veloso, nós ficamos 29 jogos invictos. O Palmeiras já fazia parte daquele time e era titular. Exatamente, né? E como visitante, essa marca são de 21 partidas. Nenhuma única temporada o Palmeiras já ultrapassou, né? O time de 96 ficou. Como é que pode os caras querer diminuir a minha participação no Palmeiras, cara? Eu fiquei 29. Sabe que dá pra vocês depois? Ina, vê desses 29 jogos, quantos jogos eu joguei? Não sei hoje não. Faz uma coisa. É inacreditável ainda as pessoas acharem que eu não joguei bem no Palmeiras. Eu poderia ter sido muito melhor. Mas eu joguei muito, cara. Pelo amor de Deus. E aí, Soler? E aí, então, além dessas marcas, né, fora de campo, o técnico Abel Ferreira se transformou no treinador com mais vitórias pelo Palmeiras na história do Verdão no Campeonato Brasileiro. Ele ultrapassou o Luiz Felipe Scolari com 46 jogos a menos. Filipão teve 85 vitórias em 203 jogos pela equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o Abel agora já soma 86 vitórias em 157 jogos no comando técnico do Palmeiras. Daqui a pouco eu vou entrar uma matéria especial também para falar sobre o gasto que os outros clubes tiveram demitindo treinadores, enquanto o Palmeiras manteve, né, o Abel Ferreira como técnico. O Verdão, que se apresentou hoje na Academia de Futebol, contou com a liberação do departamento médico do Marcos Rocha, então ele fica à disposição para quarta-feira no duelo contra o Cerro Porteño no Paraguai, mas com a grande fase do Giai, o Abel deve manter praticamente o time que começou contra o Vasco, né? O jogo de ontem, que teve o Vitor Roque marcando pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, quebrando o jejum de 12 jogos consecutivos sem balançar as redes. Enfim, tivemos o primeiro gol do Vitor Roque com a camisa alviverde e, com isso, a tendência para o jogo de quarta-feira contra o Cerro Porteño, Palmeiras de Everton, Giai, Gomes e Bruno Fux, meio de campo com o Emiliano Martinez, Richard Rios, Felipe Anderson de um lado, Piquerez do outro, Facundo Torres em um ataque, Estevão e Vitor Roque. Esse deve ser o Palmeiras para quarta-feira em busca da 8ª vitória consecutiva como visitante na temporada. Vamos lá então, já demos um teaser já aqui, por sinal, eu tô vendo os gols aqui pela ESPN, né, do nosso querido Zinho, do querido Fabrício, que é o diretor, do meu querido Elias Júnior, também a gente boa, do Zé Elias, o Zé da Fiel, né, o campo, o estádio que foi feito em Brasília, 2 bilhões e 500, 2 bilhões e 500, um bicho aqui, cara. Vamos matar o bicho. 2 bilhões e 500, o campo é um pasto, diga-se de passagem. E o São Paulo, meu querido, maravilhoso, incrível, pai do Santiago. O São Paulo, se for o Palmeiras não perde, quem não perde é o São Paulo, mas também não ganha, craque Neto. São 6 empates em 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, o São Paulo é o único invicto no Brasileirão depois da derrota do Flamengo. O que não quer dizer grandes coisas, né? Porque é uma campanha... Se vencer 2 jogos, os 6 empates se transformam. Chama a atenção que o São Paulo empatou 0x0 com o Sport, com o Caleri perdendo pênalti na primeira rodada, e empatou 0x0 com o Fortaleza. Que não foi pênalti, né? O Caleri não foi, realmente. Só que ninguém fala nada. Foi em cima do Luciano, né? O São Paulo é honesto, né? Os 2 pênaltis que deram e não foram, o São Paulo errou, né? Não, mas o do pênalti sexta eu achei que foi do João Ricardo em cima do Ferreirinha. Aliás, segundo Alexandre Pretzel, a sua pilha, a aposta da tanga fez o Ferreirinha cobrar o pênalti sexta-feira, que não seria ele. Porque ele não é batedor de pênaltis, né? Mas ele já em 4 jogos fez 5 gols, tá com moral. E
E a verdade, eu estou torcendo muito para que ele possa alcançar o objetivo, que ele é bom menino. E que mais do São Paulo, do nosso presidente Casares? Boas notícias para amanhã. O Zubeldia volta a contar com Arboleda depois de uma sobrecarga muscular e com o Pablo Maia, né? O Pablo Maia teve uma recuperação acima do esperado, né? Do que se esperava de uma cirurgia no tornozelo. O Pablo Maia já está de volta e fica à disposição de Luiz Zubeldia para o duelo de amanhã contra a equipe do Alianza Lima. O São Paulo já está em Lima, no Peru, craque Neto. Por que ele viajou 2 dias antes? Por conta de situação de altitude, de desgaste, de adaptação. Então o São Paulo preferiu viajar ontem e realizar hoje uma atividade no Peru. Tá certo, então. Agora, ele, né? Bruno Miliose, o amor da vida dele, a Isa, nossa psicóloga que tá ouvindo a gente. E você agora, garotinho, firme e forte, o Santos, que tá caindo. E muito santista precisando de psicólogo, hein, craque? Porque a situação não tá fácil, cara. Psicólogo não, o Santos é psiquiatra. A situação não é boa, o santista tá com, claro, muitos problemas para acompanhar esse time. São 5 derrotas em 7 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas 4. Mas o Neymar não falou que só tinha 3 times na frente do Santos? Ô, contar mentira também, não? Ô, rapaz que faz média, não? Ô, fazedor de média, hein? Mas eu não tô errado, cara. Tem Vitória, Atlético Mineiro e Fortaleza. Os 3 estão na frente do Santos pro Santos sair da zona de rebaixamento. Pode ser. É isso. E só tem um atrás, né? Esse é o grande ponto. Tem o Sport atrás do Santos. No Campeonato Brasileiro, apenas 19% de aproveitamento. O Kleber Xavier fez essa partida fora de casa em Porto Alegre contra o Grêmio. Um jogo que foi até melhor do que o último do Santos contra o CRB, mas de novo muito ruim. Antes da gente falar mais um pouco, craque, notícia importante agora há pouco. Pedro Caixinha acionou de fato o Santos na FIFA. Já era esperado, mas houve a confirmação. O técnico português foi a entidade máxima do futebol pedir o pagamento de 15 milhões de reais à equipe do Peixe pela multa rescisória. Pede o pagamento à vista. O Santos insiste para buscar um acordo cancelado. A ideia do Santos, que já foi de pagar em 3 anos, o Caixinha achou um absurdo, agora é de pagar até o final da gestão de Marcelo Teixeira. Então, quem que é o responsável por isso? Marcelo Teixeira. Quem que contratou? Pedro Martins também, o senhor. Né? Pedro Martins, com a entrevista, que por sinal, os comentários das pessoas que trabalham aqui, que a gente escuta mais aqui, né? E cada um que tem o seu pensamento, que é essa democracia e entendimento, muita gente fala, nossa, que entrevista maravilhosa, que entrevista legal, mas todos nós já falamos tudo o que ele falou. O santista está cansado de saber disso. Quem contratou o Pedro Caixinha? Pedro Martins. O que ele é? CEO do Santos. Quanto que é o dinheiro agora? 15 milhões de reais. E quem que é o incompetente? Cara, sabe? É umas conversas, sabe? É umas falta de critério. É gente que acha que sabe muito, mas no fundo, é essa vergonha aí. Mais alguma coisa? O Neymar, fiquei sabendo hoje, é o Luiz Rosan que tá tratando dele? Lá no Santos? Fisioterapeuta? Não, eu tinha informação do Ricardo Rosa. Não, isso é preparador físico. É, o Luiz Rosan, o médico que está acompanhando. Se for o Luiz Rosan, que era do São Paulo, que foi da seleção brasileira e que era do Santos, aí sim o Neymar tem chance de voltar, irmão. Se for o Rosan fisioterapeuta, aí ele tem chance. Aí ele tem chances enormes de voltar a jogar futebol. A gente depois vamos procurar saber isso. Perfeito. Inclusive, mais alguma coisa? O Neymar voltando na previsão, esperado aí, craque, é de mais 2 jogos sem ele. Então vai ter 4 jogos para jogar com a camisa do Santos até a renovação ou não do seu contrato. Quais são os próximos jogos do Santos? Vamos lá, o Santos volta a jogar nessa segunda-feira contra a equipe do Ceará, ainda sem definição se vai ser na Vila ou na Vila. A tendência é que mesmo na Vila, porque não conseguiu o Alvará. Depois o Santos, no outro meio de semana, né? Pacaembu não tem Alvará. Quanto tempo faz que esses caras estão reformando? E que por sinal, meu irmão, sei que tá acontecendo no Pacaembu, viu? É difícil, é difícil. Muito difícil, cara. 0 caca lá, hein? Meu Deus do céu. Quando sai provisório, não consegue ter a licença pra... Deixou, não teve. A situação é delicada. Ó, o Santos depois do Ceará pegou o Corinthians domingo, né, o Química Arena. E aí o Neymar não tá. O Neymar dificilmente tá. Há a possibilidade, evidentemente que não oficial, do Neymar voltar pra jogar contra o CRB. Quantos dias daria? Quase 80.
80. Ele tá fora desde o dia 16 de abril, então ele vai completar um pouco mais de um mês, somando os 2 períodos, é isso, quase 80 dias. 2 períodos de lesão. E vocês acreditam no Neymar? Vocês acreditam no Neymar? Eu sou o filho do Kid Bengala. Vamos pro break. Pra se divertir com segurança, o craque Neto veste a camisa da 7K e o Hulk também. É isso mesmo, 7k.bet.br. A 7K tem suporte humanizado 24 horas e validação de cadastro com reconhecimento facial e de documentos garantido que apenas você mesmo tenha acesso, né, da sua conta na plataforma. Vem pra 7K, divirta-se com novidades o ano inteiro. Aposte no Corinthians agora, aposte no título, aposte em quem você quiser. Na 7K é divertimento certo, tá legal? Faça seus palpites sobre partidas de futebol, vôlei, basquete, tem o esporte que você preferir. Faça como eu, o craque Neto, e comemora cada gol do seu time com muito mais emoção e segurança. E se você ainda não tem conta na plataforma, é fácil e rápido. Acesse agora 7k.bet.br. Acesse agora, garotinho, 7k.bet.br e faça seu palpite na 7K. Surpreenda-se com centenas de jogos online, além de esportes do mundo todo. Jogue com responsabilidade e só se for maior de 18 anos. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Oferecimento 7k.bet.br. Aposte na diversão. Diversão com segurança é na 7K. Isso mesmo, 7k.bet.br. A 7K tem suporte humanizado 24 horas, cashback esportivo no cassino, além de validação de cadastro com reconhecimento facial, garantindo que apenas você tem acesso à sua conta. Você tem saque rápido e instantâneo de até R$50 mil todos os dias. Faça seus palpites em esportes e centenas de jogos. Acesse 7k.bet.br. Jogue com responsabilidade e só se for maior de 18 anos. Dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão na Braspress na sua cidade. Qualificado de pronto atendimento, informações em real time com precisão. Olha o preço, encomenda vai vir. Ligue 011-2188-9000 pelo site braspress.com. Atenção, você do sexo masculino que completa 18 anos este ano, o Brasil tem uma missão para você. Um alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site alistamento.pp.gov.br ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade e inicie sua preparação para defender nosso país. Cumpra sua missão. Aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Sintonize 86.3. É Rádio Bandeirantes na faixa estendida do dial, que os aparelhos mais modernos já têm. 86.3. Trânsito. Marginal Tietê ainda com bloqueio por um acidente de mais cedo no sentido rodovia Castelo Branco, na pista central, na altura do Anhembi, pouco depois da Ponte das Bandeiras. Trânsito comprometido por todas as pistas, com a lentidão começando já na Vila Maria. A pista local ainda é melhor, porém também lenta, entre Cruzeiro do Sul e Ponte das Bandeiras. Quer jantar depois do dia correndo? O app do Mac está com um cupom exclusivo para o Drive que vai te salvar. Cheeseburger e refri por R$ 9,90 e 12 mil pontos extras no meu Mac. Passa no Drive. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então, todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. A gente tá junto com o GG, meu querido GG. GG, tudo bom, GG? Fala, craque Neto, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, GG. Se eu tô falando com você é porque eu tô bem. E você também tá bem, não tá bem? Que bom. Então vamos lá. Bora, Tudo bem, graças a Deus. bora. Hoje, Vamos lá então. Tem o não, craque, eu falando, eu ia... delay, GG. Vamos esperar o delay. Eu falo, você conta 3 segundos no seu cérebro. Você fala, eu conto 3 no meu cérebro. Vamos lá. Hora pronômios da Lírios. Isso mesmo. 0800 787 3030. Por que o hora pronômio da Lírios todo mundo tem que ligar agora, GG? É isso,
Quando a pessoa quer mais saúde, tem que ser com esse Ora Pronobis. Por quê, gente? Eu vou explicar. Olha, o Ora Pronobis, ele tem propriedades anti-inflamatórias. Ele age diretamente no foco da dor, diretamente no foco da inflamação. Você que sofre com as ites da vida, tendinite, artrite, ele vai ajudar. Então, assim, ó, aquele desgaste, né, que acontece com o passar do tempo, aquele contato de osso com osso, aquela dor aguda, insuportável, que tem limitado a sua vida. A pessoa que trabalha, por exemplo, fazendo faxina, você que trabalha como motorista de aplicativo, caixa de supermercado. Estou citando essas profissões porque são profissões que exigem movimentos, essas profissões exigem movimentos repetitivos. Então, todo dia ali, trabalhando, se exercitando, os mesmos movimentos, e isso vai naturalmente inflamando cada vez mais, piorando a